Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Medicina em Você. Eu sou o Dr. Gustavo Conde e hoje falaremos sobre a doença do refluxo gastroesofágico, ou como é mais conhecida, doença do refluxo. Estudos europeus revelam uma perda de produtividade no trabalho de até 10 horas semanais por conta dos sintomas do refluxo. No mundo ocidental, os dados da literatura nos mostram que até 20% das pessoas são portadoras da doença, e existe um estudo brasileiro que avaliou 14 mil pessoas em 22 cidades de áreas urbanas em diferentes regiões do país, constatando que 12% dessa população estudada é portadora do refluxo. Transpondo isso para a população de todo o país, significa que 20 milhões de brasileiros são acometidos pela doença. Vamos ao que interessa para a conversa de hoje, que é responder duas perguntas fundamentais, na minha opinião. A primeira delas é saber exatamente o que é o refluxo, e a segunda delas é saber quais as suas causas. O refluxo, de maneira geral, acontece quando o conteúdo ácido do estômago entra em contato com o esôfago, levando à inflamação desse órgão. Existem momentos ao longo do dia e da noite em que esse refluxo acontece, mas toda vez que isso acontece, o organismo lança mão de mecanismos para empurrar o líquido de volta para o estômago. Por exemplo, o principal mecanismo é a salivação. Então esse conteúdo tende a voltar. Quando esses episódios são muito frequentes, existe agressão ao esôfago e isso se configura na doença do refluxo. Quanto às causas do refluxo, ele acontece pelo enfraquecimento do esfíncter esofágico inferior, que é uma estrutura que fica na porção final do esôfago. Em situações normais, esse esfíncter fica constantemente contraído e só se relaxa quando ingerimos comida, ingerimos líquido ou saliva, por exemplo. No caso do refluxo, então esse enfraquecimento permite um tempo maior de exposição do conteúdo ácido no esôfago, levando a uma série de sintomas. Há alguns fatores de risco que aumentam a chance de desenvolvimento da doença, e dentre eles nós podemos citar a obesidade, porque ela favorece a compressão do estômago contra o músculo diafragma. Existe também a gestação, só que no caso é o útero gravídico que comprime o estômago, levando ao refluxo, e também existe um outro mecanismo associado, que é a produção de progesterona pelo organismo materno, e a progesterona promove um relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Existem algumas medicações que causam refluxo, por exemplo, medicações para asma, medicações para hipertensão arterial, alguns sedativos e antidepressivos. O tabagismo e o tabagismo passivo causam relaxamento do esfíncter esofágico por conta da ação da nicotina nessa localidade. E a presença da hérnia de hiato, que é representada pelo afastamento do músculo diafragma, permitindo a migração do estômago para dentro do tórax. É importante frisar para vocês que nem todas as pessoas que têm hérnia de hiato são portadoras de refluxo. Existem muitos pacientes que têm refluxo e não apresentam hérnia de hiato. Muito bem, no próximo vídeo, então, iremos explicar como saber se você é portador de doença do refluxo ou não, através da história clínica, da entrevista médica e da utilização de exames diagnósticos para confirmar a nossa hipótese inicial. Gostou do nosso bate-papo? Esse vídeo foi útil para você? Se ele foi útil, clique aqui embaixo para termos um feedback e compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço e até breve.